Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Ben Oliveira e hoje eu vou falar sobre o livro Legião, do William Peter Blatty. Este livro é a continuação de O Exorcista, ele já tinha sido publicado no Brasil antes com o título O Espírito do Mal, e a sua edição mais recente foi publicada pela editora Dark Side Books em 2017 com o título mais fiel ao original, que é Legião. Legião é a continuação de O Exorcista. Para quem espera um livro cheio de tensões, igual o primeiro livro, não vai encontrar aqui. Este livro tem um ritmo diferente, é um livro que nos faz viajar pelas inquietações do personagem principal, que é o detetive William Kinderman, que está à procura de respostas. Ele pensou na morte em seus lamentos infinitos, nos astecas arrancando corações que ainda batiam, no câncer e nas crianças de 3 anos enterradas vivas, e se perguntou se Deus era indiferente e cruel. Algo dera errado entre o homem e seu Criador, e a prova estava ali, naquele ancoradouro. Uma curiosidade que ajuda a entender um pouco essa diferença de expectativas sobre Legião e O Exorcista é que O Exorcista não foi escrito como um livro de terror. Quando o autor escreveu O Exorcista, ele estava querendo escrever um romance detetive sobrenatural. O livro aterrorizou os leitores, acabou fazendo muito sucesso no cinema, se transformou em um clássico do terror e por isso ele acabou sendo considerado um livro de terror, mas a intenção do autor não foi essa quando ele começou a escrever o livro. A intenção do autor foi a de escrever um livro sobre o padre que tinha sido assassinado e qual foi a relação com o caso da garotinha que ficou possuída. Inspirado em um caso real de um garoto que ficou possuído que precisou de ajuda para ser exorcizado. Tendo isso em mente, é preciso lembrar que Legião tem uma pegada mais de romance policial do que de um livro de terror. No livro a gente conhece o detetive William Kinderman, que está investigando o caso de assassinatos em série que lembram muito o caso de um assassino que foi inspirado no assassino do Zodíaco. No livro, o assassino é chamado de O Geminiano. O assassino do Zodíaco foi um assassino que matou várias pessoas e mandou mensagens codificadas para a imprensa. O caso nunca foi solucionado, até hoje ninguém sabe quem foi o responsável por esses assassinatos. O protagonista da história é um policial que está questionando a existência, Deus e a maldade. Ele está tão acostumado a lidar com crimes brutais que chegou a um ponto da vida em que ele começou a questionar tudo. Alguém criara o mundo, isso fazia sentido. Afinal, por que um olho iria querer tomar forma? Ver. E por que ele deveria ver? Para poder sobreviver? E por que ele deveria sobreviver? E por quê? E por quê? A pergunta infantil assombrava as nebulosas, um pensamento à procura de seu criador que encurralara a razão em um labirinto sem saída, e que fazia Kinderman ter certeza de que o universo material era a maior superstição de sua época. Ele acreditava em maravilhas, mas não no impossível, não em uma infinita regressão de contingências, nem que o amor e o livre-arbítrio eram reduzíveis a um neurônio sendo disparados no cérebro. Do início até o final do livro, nós somos levados por essas espirais de perguntas, até o momento em que o caso do Legião acaba se conectando com o Exorcista. Um ponto bem legal de analisar entre os dois livros é que, enquanto em O Exorcista a história se passa a maior parte do tempo dentro da casa e a garotinha é a principal vítima do demônio, fazendo todo mundo questionar o que realmente está acontecendo quando nem mesmo os médicos conseguiram ajudar essa garota, em Legião a maldade é levada para fora da casa, é levada para as ruas. Os dois romances nos fazem questionar a natureza da maldade. Seria uma questão espiritual, uma questão de transtornos mentais, ou uma questão de escolha consciente do ser humano. Legião é um livro um tanto filosófico, da perspectiva da teologia. O personagem principal quer respostas, ele quer sinais, e a trama acaba se movimentando com base nisso. Ele quer entender por que os seres humanos são tão malvados assim e por que é tão difícil testemunhar Deus, enquanto é muito fácil testemunhar a maldade, partindo do pressuposto de que a maldade tem relação com os demônios. Não dá pra falar muito sobre o livro sem soltar nenhum spoiler. O Exorcista nos deixa agoniados com a ideia de que uma pessoa pode perder o controle e pode ser manipulada por criaturas espirituais. Já Legião nos deixa agoniado com a ideia de que todos nós somos frágeis e que nem sempre nós conseguimos respostas para tudo o que temos dúvidas sobre a vida. Então, quando uma pessoa está muito acostumada a lidar com tragédias, ela acaba questionando a existência de Deus. Se para uma pessoa comum não é muito legal ficar pensando em assassinatos, em crimes brutais, imagina para um detetive que passou a vida inteira fazendo isso.
Só para finalizar, eu gostaria de deixar algumas curiosidades sobre o autor. Essas curiosidades acabam enriquecendo a experiência de leitura. Antes de escrever livros de terror, William Peter Blatty escrevia comédia. Se você for analisar os livros sombrios dele, quase todos eles giram ao redor de criaturas sobrenaturais e dessa necessidade de testemunhar a existência de Deus e também de criaturas demoníacas. As vozes são reais. Acredito que elas pertencem aos mortos. Isso nunca poderá ser provado, mas que elas emanam de intelectos incorpóreos, pelo menos como nós os conhecemos, pode ser demonstrado de forma convincente e científica. Houve aquela voz que disse que não era importante fazer isso, mas não é importante para quem? Preciso me perguntar isso. Os homens na Terra protestam contra a morte e o terror da extinção e do esquecimento finais. Eles choram durante a noite a cada perda de um ente querido. Será que a fé deve ser o bastante para nos livrar dessa angústia? Será que pode ser suficiente? Algumas pessoas acreditam que O Exorcista não foi só uma forma do autor escrever um livro que fosse envolvente, mas também uma forma de entender o que tinha acontecido. Isso acaba ficando um pouco mais claro alguns anos antes da morte do autor. Após perder o filho dele, o próprio autor começou a questionar a existência. Ele começou a acreditar que o filho dele se comunicava com ele através de sinais em aparelhos eletrônicos. Em um livro dele de memórias, ele acaba contando sobre essa relação com a vida após a morte, de como ele acredita que as pessoas não vão embora completamente, que elas ficam aqui tentando se comunicar com as pessoas que ainda não morreram. Se você gostou de O Exorcista e também gostou ou ficou interessado em ler Legião, também vale a pena conhecer a série da Fox. Essa nova adaptação está bem fiel ao universo do William Peter Blatty. Conseguiram captar bem a essência e expandir este universo dele. Lembrando que para quem gosta de filmes, Legião também foi adaptado para o cinema. Foi adaptado como O Exorcista 3. Bom, é isso. Se você gostou da indicação de leitura, deixe seu joinha no vídeo. Eu vou deixar o link do livro aqui embaixo para quem quiser comprar. Se inscreve no canal e até a próxima.